Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 39 e 40. O capítulo 39 encerra a primeira sessão do livro do profeta Isaías. A partir do capítulo 40 até o 66, dar-se-á a segunda sessão das profecias de Isaías, referente à restauração de Judá do cativeiro babilônico, que tem seu prenúncio no verso 6 do capítulo 39. Verso 6. Um dia tudo que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. O rei Ezequias, de fato, foi um bom rei sobre Judá, mas cometeu alguns erros. Segundo Reis 18, versículo 5, o Senhor fala a respeito deste rei. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Todavia, nem o melhor homem ou rei está isento de tropeçar e pecar. Ezequias errou ao abrir as portas do reino para os babilônicos. O seu pecado destruiu sua casa e seu povo. Versículos 1 e 2. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Sem dúvida alguma, a visita amigável de Merodach-Baladã após a doença de Ezequias tinha a intenção de convencer o rei de Judá a uma aliança contra a Assíria. E certamente seduzido por essa possível aliança, Ezequias exibiu aos embaixadores da Babilônia toda a riqueza e o armamento de seu reino. Nada ficou que não lhes mostrasse. Quando os emissários foram embora, o profeta Isaías foi até Ezequias saber sobre a visita. E diante de suas respostas, a sentença contra Judá foi pronunciada, como lemos no verso 6. Que tristeza! Ezequias vivera seus anos percebendo que a sua exibição arrogante da riqueza real seria um fator que culminará com a conquista de Jerusalém pela Babilônia. Sua única consolação foi saber que o cativeiro não se daria nos dias de seu reinado. Verso 8. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Bem, se pararmos para pensar, caso Ezequias tivesse aceitado a vontade de Deus e morrido, essa visita não teria acontecido. Seu filho Manassés não teria nascido, pois, ao contrário de seu pai, foi um dos piores reis de Judá. A Bíblia diz várias vezes que por causa da maldade, por causa do reino vil, por causa do sangue em suas mãos, por causa dos pecados, Deus destruiu Judá, entregou a nação nas mãos dos caldeus, queimou o templo e levou o povo para o cativeiro. Nos fica claro que é melhor que a vontade de Deus seja feita do que tentarmos interferir ou orar contra ela. Deus conhece o futuro que nós não temos acesso. Todavia, uma pergunta nos fica: será que a morte de Ezequias no dia determinado por Deus evitaria o cativeiro babilônico? Bem, o capítulo 40 revela a majestade do Senhor, bem como o consolo da restauração pelo Messias de Israel. Ele começa com uma mensagem de encorajamento para Jerusalém, no versículo 1. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O profeta anuncia que o tempo de escravidão dos judeus já havia terminado e que seus pecados já haviam sido perdoados. Verso 2. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Afinal, o cativeiro babilônico foi uma disciplina mais que suficiente para o seu povo. Portanto, agora era tempo de perdão e restauração. No verso 3, Isaías profetiza a vinda do precursor do Senhor Jesus, aquele que prepararia o seu caminho, João Batista. Versículo 3. Vós, o que clama ao deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda do nosso Deus. Tanto Mateus como Marcos, Lucas e João aplicaram Isaías 40, versículo 3 a João Batista. Ele foi um profeta no deserto que preparou o caminho para Jesus. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto de Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista tinha a tarefa de preparar as pessoas para a chegada do Messias. Era necessário o arrependimento dos pecados. Como resultado do trabalho desse mensageiro, a glória do Senhor, uma manifestação visível da presença de Deus, seria revelada. Versículo 5.
A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Dos versos 6 a 8, Isaías declara a eternidade da palavra de Deus em contraste à temporalidade do homem, a erva. A carne é temporal, o homem é temporal, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os povos, os reinos, os impérios passam. Tanto a Síria quanto a Babilônia estavam extintas. Como a erva, as nações e seus líderes cumpriram seus propósitos e em seguida desapareceram. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Porque essa bendita palavra de Deus, ela permanece para sempre, é que a restauração de Jerusalém foi concretizada e eu e você fomos alcançados. Diante dessa palavra, Isaías convoca o povo a anunciar as boas novas. Eis aí está o vosso Deus, no verso 9. Isaías exortou Sião a anunciar às cidades de Judá que o Senhor Deus virá com poder, como um herói conquistador, mas também como um pastor que cuida das suas ovelhas, de acordo com o verso 11. A partir do verso 12, Isaías falará da majestade do Senhor, o nosso Deus, um Deus incomparável, aleluia. Isaías nos leva a refletir sobre a superioridade de Deus sobre o mundo criado, verso 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? As nações diante do Senhor não são nada. Versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nos revela também Deus como um ser autossuficiente e independente. Ele não necessitou de conselhos ao criar o mundo. O Senhor não precisa do homem para instruí-lo sobre o curso certo de cada ação. Verso 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Deus, ele também é maior, muito maior do que os ídolos. Versículo 19. O artífice funde a imagem e os ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. Não importa quão bonito seja o artesanato, não importa quão preciosos sejam os materiais, os ídolos não podem capturar a essência de Deus. O Senhor não é como uma imagem feita por um artista que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeites de prata. Deus, ele é maior também do que qualquer governante da terra. Versículo 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A quem podemos comparar ao nosso Deus, a este Deus tremendo, majestoso, sublime? Versículos 25 e 26. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Deus, ele é tremendo e é maior também do que todo desânimo e cansaço. Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Diante da grandeza de Deus, talvez sejamos tentados a pensar que somos pequenos demais para que Deus preste atenção em nós. No versículo 27 diz assim: Porque, pois, diz ó Jacó e falas ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? À luz do que Deus é, como poderia o povo pensar que ele os havia esquecido ou que ignorava a situação em que se encontravam? Mas muitas vezes é o que eu e você pensamos. Nunca se esqueça de que o nosso Deus, ele é eterno, é onipotente, é onipresente, é onisciente, está sempre atento às necessidades do seu povo, é compassivo, perdoador, é aquele que pode fortalecer os que esperam pela fé por ele. Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que essa palavra seja como uma vitamina poderosa em seu corpo, alma e espírito, como tem sido por muitas vezes em minha vida. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 41 e 42 do livro do profeta Isaías.